Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. São 5 horas mais 3 minutos, uma boa tarde. Está começando mais uma edição, a edição número 19 do Jornal da Terra. Hoje é quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2013. Monitorando sempre, diariamente contigo a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo. O rádio na essência, feito com interatividade, é companheiro, é prestador de serviços, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado da informação, ser escravo da ignorância. Porque onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Vamos lá para os destaques de hoje, desta quinta-feira, da edição do Jornal da Terra. Combate e prevenção à obesidade ganham seu dia D em Osasco. Santana de Parnaíba escolhe nesse sábado a Corte do Carnaval 2013. Que beleza! Tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, leva a Prefeitura de Osasco e região a intensificar fiscalização a estabelecimentos comerciais. Em Itapevi, Feirão do Emprego reúne 20 empresas na comunidade Couping do Jardim Cardoso. Na cidade das Flores, em Osasco, motorista é multado em R$7 mil por despejar entulho em terreno do MEC. Governo do estado de São Paulo quer parceiro britânico para a linha de trem rápido entre São Paulo e Sorocaba. Em Jandira, taxistas pressionam o prefeito Geraldo Teotônio para apressar a conclusão do Corredor Oeste. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5 horas mais 5 minutos em São Paulo. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Hoje o programa está repleto de informações da região oeste. A gente vai falar inclusive com o secretário de Estado, o secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, daqui a pouco falando ao vivo conosco. Eu estou prometendo para você aquela matéria, aquele panorama geral de como estão as boates, as casas noturnas, também os locais de grande aglomeração de pessoas na região oeste, depois da tragédia lá do Rio Grande do Sul. Os nossos olhos e ouvidos estão absolutamente abertos em relação a essa questão. Muita preocupação dos pais para as baladas dos filhos. Então, eu prometi isso para você. Vou te pedir um pouquinho mais de paciência. Amanhã eu fecho essa matéria e vou falar com várias autoridades. A gente vai dar grande espaço para a edição de amanhã, para esse tema. E eu convido você a ouvir, não perder, porque a matéria vai ficar completinha, a reportagem completinha. A gente vai ter uma ideia clara de como estão esses ambientes fechados que trazem grandes aglomerações e são, de forma geral, muito perigosos. Eu já posso adiantar, pelo que eu estou apurando, muito perigosos. A situação que aconteceu em Santa Maria, ela pode acontecer em qualquer lugar, sim. Eu ouvi o governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, falando hoje pela manhã, que essa situação pode acontecer em qualquer lugar do país. Aí eu já ouvi autoridades do estado de São Paulo dizendo que aqui não. Aqui não. Mas não é bem assim não. Na região oeste, e não é também acusar as administrações por descaso. Então, para você entender o porquê que alguns desses locais, de casas noturnas, boates, aí incluímos shopping centers, até igrejas, porque igreja recebe sim uma enorme quantidade de pessoas e muitas vezes, por falta de recursos e até desmanzelo, não é bem cuidado, não cuida das saídas de emergência, não cuida
do arejamento do local, que evita um possível incêndio, fiação envelhecida. Então até as igrejas estão sendo inspecionadas com maior detalhe pelas autoridades da região nos últimos dias, aliás, pelo Brasil inteiro. A nossa situação, a nossa dedicação aqui é informar você da região de como estão esses locais na região oeste da Grande São Paulo. Então amanhã, uma reportagem completa sobre o tema. Enquanto isso, eu quero convidar você a participar conosco aqui do Jornal da Terra, como faz todos os dias. Muito obrigado pela quantidade de e-mails no jt@jornaldaterra.com. Muitos e-mails. Troquei o endereço de e-mail, achei que ia dar uma confusão danada, não deu. Muito obrigado pela compreensão. Esse e-mail é definitivo, guarde ele na cabeça. Coloque na sua lista de endereços no seu e-mail, jt@jornaldaterra.com. Você pode também participar pelo 3266-6880, 3266-6880 e também nas nossas redes sociais. O Facebook cresce que não para, cresce muito. Cada dia mais pessoas se utilizam desta ferramenta e nós também estamos lá com uma página, facebook.com/Jornal da Terra. Se você tiver alguma dúvida, entra no Facebook e digita Jornal da Terra. Tudo junto, você vai encontrar a nossa página e vai ficar antenado com tudo que acontece, todas as notícias que acontecem aqui, inclusive com as edições inteiras do programa no dia seguinte. O programa de hoje, amanhã, está disponível para você ouvir, certo? São 5h09 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra. Para despertar na população cuidado maior com relação aos prejuízos causados pela obesidade, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde e dos programas municipais do adulto, do idoso e de alimentação e nutrição, realizará no dia 7 de fevereiro o Dia D de Prevenção e Combate à Obesidade, que acontecerá na Praça de Eventos de Osasco Plaza Shopping. A ação faz parte da Semana Municipal de Prevenção e Combate à Obesidade, instituída em lei, e terá na programação avaliações e orientações nutricionais, aferição de pressão arterial e medição de glicemia. Nutricionistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem vão orientar a população em questões como prevenção, alimentação saudável e prática de exercícios. O evento é um alerta para a prevenção da obesidade, uma doença que cada vez mais está presente na população, inclusive nas crianças. Dados do Ministério da Saúde mostram que 48% dos adultos brasileiros têm sobrepeso e 15% deles são obesos. Pois é, agora 5h10, o Instituto MAS, que se dedica a pesquisas de mercado aqui na região oeste da Grande São Paulo, vai começar no dia 15 de fevereiro a pesquisa regional de mercado, que vai avaliar o comportamento dos quesitos consumo e economia da população de cidades como Osasco, Barueri, Itapevi, Carapicuíba e Jandira. Entidades constituídas, representantes de classes e empresas podem contribuir com a informação da pesquisa. O Instituto MAS, para explicar, é capitaneado pelo sociólogo e cientista Marcos Agostinho e já abriu seus canais de comunicação com a sociedade por meio de página no Facebook, e-mail e telefone. Aliás, sobre o Marcos Agostinho, segunda-feira ele vai estar aqui explicando para a gente como são feitas essas pesquisas e mais que isso, ele vai estar semanalmente aqui no programa traduzindo de uma maneira muito simples o que significam essas pesquisas, tá certo? A ideia é que os mais diversos segmentos, como associações comerciais, Rotary Club, Lions, câmaras municipais, prefeituras, veículos de comunicação, empresários, faculdades, shoppings, participem da formulação do levantamento. Ao final da tabulação, o Instituto MAS vai apresentar a cara da economia e consumo da região oeste da Grande São Paulo. Este será um instrumento de grande valia, tanto para autoridades e entidades, como para o consumidor comum. A previsão para a divulgação dos dados é até a primeira quinzena de março. A Secretaria de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba promove neste sábado, dia 2, a partir das 8 horas da noite, a eleição da Corte do Carnaval Parnaibano de 2013. A definição acontece na Praça 14 de Novembro, no Centro Histórico da cidade. Os eleitos irão comandar os 5 dias da festa mais popular de Santana de Parnaíba. Além de participarem das festividades carnavalescas, rei, rainha e princesas
vão receber premiação em dinheiro. Serão R$5.000 para a rainha e rei Momo, R$3.000 para a primeira princesa e R$2.000 para a segunda princesa. A eleição contará ainda com a apresentação das baterias das 3 escolas de samba da cidade: Unidos de Parnaíba, São Luís e Portal da Amizade. O Carnaval Parnaibano, o mais tradicional da Grande São Paulo, retoma neste ano seu modelo tradicional de rua, mas sem trios elétricos ou DJs. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5h13 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra, no ar no AM 1330, aqui sua cidade é nossa notícia. Contato agora com o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, secretário Rodrigo Garcia. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos os ouvintes. O secretário está em trânsito nesse momento? Estou em trânsito, Rodrigo, e para trazer uma boa notícia aí através de vocês. Pois é, secretário, esse projeto, o Programa de Educação para o Trabalho, que é uma parceria entre a FENSA e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o SENAC, é um trabalho de vários anos já, né, secretário? É verdade, Rodrigo. No fundo, nós oferecemos lá no Parque Fontes do Ipiranga, no Centro de Culturas, Esportes e Lazer do Estado, ali na antiga FEBEM da Imigrante, vários cursos profissionalizantes naquele espaço. Em parceria com a Coca-Cola FENSA, nós oferecemos 150 vagas para cursos voltados ao mercado de trabalho, que é um programa especial para preparar o jovem que escolhe estuda em escola pública, que tem entre 15 e 21 anos, para estudar cursos para prepará-lo para o mercado de trabalho. E, secretário, esses cursos preparam para o mercado de trabalho, atualizam esses jovens e processam verdadeiras transformações na vida das famílias, né, secretário? É verdade, porque no fundo, no curso, eles aprendem na questão do comportamento social, aprendem noções de abordagem de qualidade de vida, de marketing pessoal, comunicação, atitude empreendedora, ou seja, é um curso bastante amplo que prepara o jovem para o mercado de trabalho, para ocupar funções na área administrativa, na área de relacionamento, ou seja, é uma preparação de vida para o primeiro emprego. E essa parceria já dura muitos anos entre o governo do Estado de São Paulo e a Coca-Cola FENSA, que é esse curso do Programa de Educação para o Trabalho lá no Centro de Cultura, Esportes e Lazer. Pois é, pelo que eu sei aqui, são já 1.700 jovens que já passaram pelo programa, são cerca de 300 jovens atendidos por ano, em 2 turmas, sempre, algumas histórias muito comoventes, né, secretário? É verdadeiro. Nós temos várias histórias de jovens, enfim, que têm uma gratidão muito grande por esse curso, porque foi esse curso que proporcionou a eles, enfim, uma qualidade de vida digna, um emprego digno, enfim, acesso ao mercado de trabalho. E é importante dizer que as inscrições já estão abertas. Desde o dia 28 de janeiro até o dia 13 de fevereiro, os jovens que estão interessados nesses cursos, e os cursos são dados na parte da manhã e na parte da tarde, têm que ter entre 15 e 21 anos, estudar em escola pública e estejam cursando a partir do 7º ano da série do ensino fundamental. Eles devem procurar o Centro de Cultura, Esportes e Lazer, junto com o documento de identidade, comprovante de residência, renda e escolaridade, para fazer a sua inscrição. Secretário, eu vou passar aqui o telefone de contato para as famílias interessadas. Esse programa é aberto somente aos jovens do entorno, lá na Zona Sul, ou também às outras áreas da Grande São Paulo? Não, é aberto a qualquer um, enfim, que tenha condições de ir até o centro para fazer o curso. Então não temos limitação territorial. Pode ser da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo. O centro fica na rodovia dos imigrantes, no quilômetro 11,5, ao lado do Centro de Exposições do Imigrante. Então todo jovem que tem a oportunidade de fazer esse curso deve procurar fazer a sua inscrição para que ele possa se preparar para o mercado de trabalho. Bom, eu vou só dar aqui o telefone para contato, é o 5588-4372, 5588-4372. Como disse o secretário Rodrigo Garcia, as inscrições estão abertas desde o dia 28
e vão até o dia 13 de fevereiro. E a inscrição pode ser feita lá no local de segunda a sexta-feira. Secretário Rodrigo Garcia, eu queria agradecê-lo pela oportunidade, mesmo em trânsito, atender a reportagem aqui do Jornal da Terra, que se dedica às notícias da região oeste. E eu vou me permitir a fazer, se de repente o secretário tiver algum furo, alguma novidade que eu possa dizer aqui para os ouvintes da Grande São Paulo, de Osasco, Barueri, Jandira, Itapevi, Cotia, alguma novidade que a sua pasta está tratando com algum desses municípios aqui da Grande São Paulo, secretário? Sim, nós temos tratado com o município, por exemplo, de Barueri, um grande esforço junto com o prefeito Gil, a pedido do governador Geraldo Alckmin, no que diz respeito a um programa voltado à população idosa. Você sabe que o idoso cada vez é mais presente na sociedade, a expectativa de vida está aumentando, e o governador Alckmin criou o programa São Paulo Amigo do Idoso, que são várias ações na área social, de saúde, de esporte, para a população idosa, principalmente a população de baixa renda. E eu já dialoguei com o prefeito de Barueri e estamos nos colocando à disposição com os demais prefeitos da região para que a gente possa estabelecer essa parceria e criar cidades amigas dos idosos. Secretário Rodrigo Garcia, está feito o convite para todos os jovens, o programa Educação para o Trabalho. Eu queria mais uma vez agradecê-lo por, no meio da correria, o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, atender a Rádio Terra. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agora 5h19 em São Paulo. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. 5h19, e depois de bater o recorde de vendas de imóveis em outubro do ano passado, com alta de 114%, a maior do estado de São Paulo, a região formada por Osasco, Guarulhos e o ABC Paulista registrou queda na venda entre meados de dezembro e janeiro. A retração foi de 64,24%, superando as demais regiões que compõem a pesquisa divulgada ontem pelo Cresce. O Cresce é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Segundo especialistas do setor, a venda de imóveis tem ritos e ritmo particulares, mais demorados que os bens, outros bens, por causa do valor do negócio e também dos cuidados que essas operações exigem. Na capital, a baixa foi de 8,8%, enquanto no interior foi de 19,85%. Os números de contratos de aluguel também caíram na região de Osasco, Guarulhos e no ABC, tiveram a maior baixa de todo o estado e ficou em 28,68%. Não se assuste com esses números. Eles são absolutamente normais, até porque as pessoas se organizam para fazer compras, para mudar de casa, alugar uma casa maior, para comprar um novo imóvel no mês de dezembro. Novembro, dezembro, janeiro, meu amigo, nós não tem mais grana. Com o objetivo de garantir mais segurança, conforto e tranquilidade aos moradores de Osasco, nesta quarta-feira, o prefeito Jorge Lapas reuniu-se com técnicos da administração municipal para definir um plano de ação e estratégias de vistorias e fiscalização a estabelecimentos comerciais em toda a cidade. Durante a reunião, definiu-se que a ação começaria de imediato e tem como objetivos iniciais verificar a validade e a regularização dos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, além de averiguar se existem desvios de função e finalidade das atividades propostas pelos donos dos estabelecimentos à prefeitura, bem como constatar a existência de alguma outra irregularidade que coloque em risco a segurança dos frequentadores. Um grupo de técnicos promoverá reuniões permanentes com o intuito de solucionar problemas de segurança nos estabelecimentos comerciais das mais diversas naturezas, como bares, restaurantes, casas noturnas e de shows e também igrejas. Pois é, e a Secretaria de Segurança e Controle Urbano pretende verificar nos locais o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um documento emitido pelo órgão certificando que durante a vistoria a edificação possuía as condições de segurança em caso de incêndio. O comando do grupamento do Corpo de Bombeiros de Osasco já possui uma relação das casas noturnas que funcionam após a meia-noite e mantém ambiente fechado.
os bombeiros verificarão quais casas estão com essas autorizações em dia. O objetivo da ação conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Controle Urbano vai ser verificar as adequações das mudanças físicas dos estabelecimentos, lotação de casas noturnas, equipamentos de segurança e também se as equipes de trabalho desses estabelecimentos estão treinadas para casos de emergências, como o verificado, infelizmente, no final de semana em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Agora, 5h23. Depois de um período de trégua, atiradores voltaram a agir em Osasco na madrugada desta quarta-feira. 2 homens morreram e 2 ficaram feridos após serem baleados em um estabelecimento na rua Maria Lourdes Galvão França, no Jardim Padroeira, Osasco. Por volta das 9 horas da noite, 6 pessoas estavam na calçada em frente a um bar jogando baralho, quando 2 homens encapuzados em uma moto passaram na rua e abriram fogo contra os clientes. 4 pessoas foram baleadas e socorridas ao pronto-socorro do Santo Antônio. As vítimas fatais do ataque, tio e sobrinho, são Valdir Souza Amorim, de 43 anos, e Wanderson de Jesus Amorim, de 20, ambos moradores do Jardim Turíbio. Wanderson, que recebeu 14 tiros, possuía processo criminal relativo à falsificação de documento público e uso de documento falso. Um dos feridos também já foi processado por tentativa de homicídio e por porte de entorpecentes. A polícia ainda não tem informações sobre os atiradores. Bom, agora são 5 horas mais 24 minutos em São Paulo. Bom, estão aí, né? Vamos falar aqui agora esses cuidados todos que as prefeituras estão tendo agora com essas edificações. É uma situação que tem dado muita controvérsia. Para você ter uma ideia, nos e-mails que eu tenho recebido no jt@jornaldaterra.com, 80%, 70% são questões dessa natureza. Será que o meu filho, quando vai para a noite, ele está seguro num desses lugares? Pior que isso, né? Às vezes o cara tem lá uma lanchonete, ele abre essa lanchonete no horário normal, depois ele estende um pouquinho mais esse funcionamento. Existe uma lei de restrição de funcionamento de ambientes abertos após as 11 horas por conta de consumo de bebida alcoólica, e a tendência é que esses comerciantes passem a fazer com que esses ambientes se tornem fechados. Aí vem o grande problema. Geralmente essa alteração de funcionalidade ela é feita sem se comunicar os órgãos competentes das prefeituras locais. O comerciante vai lá e fecha o lugar, coloca a segurança na porta, cobra a entrada, para não incidir naquela lei que não permite o comércio ficar aberto até determinada hora, após determinada hora, e ele passa a funcionar como uma boate, por exemplo, sem estar adequado a esse tratamento, a essa condição. Sem ter extintor de incêndio, sem ter condição, sem ter gente treinada, como dizia a notícia, porque aí essas pessoas não estão preparadas para atender. Aí o cara abre esse negócio, funciona e acaba, em algum momento, quando há uma superlotação, seguida de uso de material inflamável, um fogo que se acende lá, há problemas como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E o pior é que os problemas dos quais a gente está falando aqui não se restringem somente por exemplo, questões do incêndio, como ocorreu lá. Outros problemas podem ser colocados como muito graves. A gente tem situação aí de tumulto, por exemplo. Muita gente no mesmo lugar e o tumulto, depois esses funcionários que lá trabalham não estão preparados para lidar com essa situação. Então há uma força-tarefa e não é só da Prefeitura de Osasco, em toda a região. Hoje eu conversei com o Tenente Fernandes, do 18º Grupamento de Bombeiros. Ele vai dar uma entrevista para a gente amanhã, ao vivo, para explicar a situação toda. E ele estava me adiantando que o grande problema é a condição dos negócios. Eles nascem, por exemplo, como restaurantes, como bares, e se transformam depois em casas noturnas. Eu vou conversar agora com meu amigo, o advogado Ralph Silva, que vai dizer para mim
Ô, Ralf, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Terra. Boa tarde, Ralf. Eu estava aqui falando porque eu acabei de dar uma notícia a respeito dessa força-tarefa que está sendo feita tanto pela Prefeitura de Osasco, e amanhã a gente vai dissecar esse assunto, mas também por todas as outras prefeituras da região, que é essa... E o comandante do 10º... Comandante não, o tenente, não é exatamente a patente mais alta lá, mas é o militar responsável pelas vistorias, pela fiscalização, que é o Tenente Fernandes. Ele vai nos dar uma entrevista amanhã, mas ele adiantava que o principal problema não são até aquelas alterações que o dono da casa noturna faz, como fez o dono da boate Kiss, colocando aquelas espumas que são absolutamente inflamáveis. Os grandes problemas mesmo se dão quando o cara abre um bar, por exemplo, um restaurante, e depois de um tempo ele resolve mudar a natureza daquele negócio, fecha o local, praticamente aprisiona as pessoas, cobra a entrada, cobra a couvert, impõe a comanda, e aquilo fica fechado e não tem saídas de emergência, ele não comunica às autoridades. Isso acontece muito, né, Rafa? Infelizmente é uma realidade, né? Eles veem uma categoria que é mais fácil conseguir o alvará, eles conseguem o alvará e, infelizmente, depois eles alteram as características, não só do local, como também da finalidade para que foi feito aquele local, né? Então, um restaurante vira um barzinho, uma danceteria e assim por diante. Então, isso você tem ouvido muita história a esse respeito, tem atendido casas noturnas que procuram o seu escritório para se defender, você já me disse ontem que tem algumas casas noturnas que você representa, essas casas sabem, esses donos de casa sabem também de outros locais que adaptam os recintos sem procurar a devida autorização do poder público? Rodrigo, ontem à noite eu acompanhei de perto a fiscalização de algumas casas aqui em Osasco, ou seja, eu estava junto. Então eu não vou citar nome de nenhuma casa, mas uma casa muito grande na Maria Campos foi lacrada por falta de extintor. Então, é um motivo grave, né? São 2 extintores para um estabelecimento muito grande. Tá. Aí, em seguida, a gente acompanhou também na Avenida Irante Sanazar ali também. Não houve lacração de 2 locais que foram fiscalizados em que eu estava. Um terceiro local que estava fechado, eles colocaram uma notificação. E eu também acompanhei 2 casas no 18 que também não foram lacradas e foram notificadas. Na verdade, o que acontece é o seguinte, Rodrigo, aqui em Osasco, as casas noturnas pediram muitos alvarás e a administração anterior deixou parado. Isso é uma realidade que tem que ser falada. Entendi. Então, o que aconteceu? O protocolo de uma das casas que eu represento faz 1 ano que pediu o alvará para funcionar depois da meia-noite. E foi protocolizado e tudo. A prefeitura não falou assim, defiro nem indefiro. Ficou parado. Então, a casa foi funcionando, o dono da casa tudo bem. Agora, com a nova administração, eles vieram mexer nisso. Então, hoje nós conseguimos a liberação após a meia-noite dessas casas e a prefeitura vai fiscalizar mais de perto. Eu acho que isso é bom para todo mundo. É bom para as casas que andam certo, porque as casas que andam errado vão fechar, e para a segurança do público. Ô, Ralf, deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma questão que eu acabei que eu vou tentar amanhã perguntar pro comandante, não, pro Tenente Fernandes, mas que eu queria perguntar para você pelo viés jurídico da coisa. A vistoria é feita, aí esse alvará pode ter 1 ano, pode ter até 2 anos de validade. Isso depende, né? Agora, nesse meio tempo, o comerciante vai lá e altera uma série de coisas. Não fica absolutamente fora de controle das autoridades por conta disso, por essa demora no retorno da fiscalização, porque esse alvará já vale por muito tempo, a fiscalização não volta lá. Isso não teria que ser encurtado esse tempo? Rodrigo, o que acontece é o seguinte, é uma coisa que não acontece em Osasco, acontece em todas as cidades do Brasil. Ano de eleição, fiscalização dá uma afrouxada. Tá? Sempre. Então, o que acontece? Eles têm o direito de ir lá todo dia, se eles quiserem. Por quê? É a função deles fiscalizar. E tem uma época que você vê que eles fiscalizam mais, outra época que eles fiscalizam menos, e assim por diante. Você está me dizendo que é um pedido da administração para afrouxar? O secretário pede para não ir? Na prática, ano de eleição, a fiscalização é muito menor.
entendeu? Não estou falando de Osasco, estou falando de toda a cidade. Certo. É uma prática, mas isso não quer dizer que você entenda como uma prática legal, bacana. Não é ilegal também pelo seguinte... Não, mas o legal não de legal e ilegal, bacana. Uma prática boa. Eu acho que assim, deveria ser feito um cronograma, de pelo menos visitar as casas de 2 em 2 meses, ou de mês em mês, para evitar essas alterações, igual você está falando no ar. Entendeu? Que expõe o público. Então eu acho que a prefeitura tem a ideia, já conversei até com o pessoal da Secontruco, de fazer essa fiscalização de tempos em tempos. É bom para todo mundo, a população ganha em segurança, o comerciante que tem uma danceteria e trabalha direito, ele acaba ganhando também. Por quê? Porque as casas que estão irregulares vão ser fechadas. E quem trabalha irregular, automaticamente acaba não recolhendo menos imposto e assim por diante, né? São vários fatores que vão desencadeando. E o que você tem sentido nesse dia? É óbvio que aumentou a demanda do seu trabalho por conta disso também. O que você tem sentido no poder público? Eles acham que a partir de agora não pode haver, tem que ter braço forte com essas casas que estão irregulares, tem que se ter um pouco de cuidado por conta da demora até do poder público em fazer essa fiscalização, como você disse que em alguns casos acontece. O que você tem sentido aí? Eu tenho sentido o uso da administração de Osasco do bom senso. O bom senso no seguinte sentido: ele não vai conseguir agora dar andamento em 150 processos que estão parados de um dia para o outro. Mas o que acontece? Então ele pediu novamente os documentos, é o que eles estão fazendo. Perfeito, as casas estão apresentando. E se faltar alguma coisa, estão dando prazo para a pessoa regularizar. Se não regularizar, lacra. Entendi. Então eu acho que esse é o melhor caminho para todo mundo. Ô Ralf, eu deixa eu fazer eu vou aproveitar que você está aqui comigo. Assim, eu entendi no briefing que eu fiz com o tenente hoje que essa fiscalização, ela num primeiro momento é em cima das casas noturnas, mas que ela vai ser rigorosa também com outros locais de grande aglomeração, como shoppings, até igrejas estão agora vão merecer um olhar mais atento das autoridades, né? Com certeza, e tem que haver mesmo, porque nós temos um exemplo aqui que aconteceu em Osasco, né? Há uns anos atrás. Caiu a igreja na frente do Osasco Plaza Shopping, sim, falecendo 19 pessoas. Exato. Eu ia lembrar isso disso. Tem que realmente, não é perseguição, tem que trabalhar direito. E tem que trabalhar direito, o que acontece? Tem que ter saída de emergência, tem que ter extintor, em alguns casos é necessário hidrante, tem que ter o hidrante, é segurança para todo mundo. Mas eu acho que o poder, e o Osasco está demonstrando boa vontade nesse sentido. Uma igreja está irregular, te dou um prazo de tantos dias para você resolver. Se você não resolver, nós vamos te lacrar. Esse é o caminho. Eu entendi. Dá tempo para se adequar e dizer, a partir desta data, não há mais possibilidade de se negociar. Aí vai ter que estar na linha, porque senão o negócio não vai estar aberto. Exatamente. Você tem ouvido entre amigos ou até clientes seus, preocupação de pais em relação ao cenário, o ambiente de casas noturnas inseguro ou não na região? Você tem ouvido alguma coisa a esse respeito? Não, Rodrigo, não tenho não. Não, pelo menos aqui na região, por exemplo, ontem à noite o movimento das casas estava normal. Porque eu recebi alguns e-mails aqui no jt@jornaldaterra.com, das pessoas perguntando isso. Já ontem, quando eu dei um novo endereço de e-mail, já uma série de mensagens caíram lá, questionando essa situação. Eu estou ouvindo falar muito da cidade de São Paulo, a região da Augusta, que é notívaga, que vive da noite, parou de funcionar por completo na segunda-feira, na terça-feira, para se definir de que forma as casas têm que se adequar, a preocupação geral. Em Osasco não se via isso, ou pelo menos são poucos os veículos de comunicação que se dedicam à região, e as pessoas viram aqui no Jornal da Terra essa possibilidade de perguntar como estão as coisas. Se você é um cara que frequenta a noite de Osasco, se você fosse dar uma ideia, você acha que tem muita coisa a ser feita e fiscalizada nas casas noturnas de Osasco? Não, Rodrigo, eu acho que a fiscalização de Osasco é muito bem feita. A legislação também é boa, só tem que alterar, eu acho que alguma coisa na legislação, e aí cabe aos vereadores e ao prefeito, no sentido do laudo do Corpo de Bombeiros, que alguns estabelecimentos não é necessário, né? Só do prédio. Então eu acho que seria nesse sentido. Eu também não acho interessante o que fez o prefeito de Americana. O prefeito de Americana caçou o alvará de todo mundo, de todos os estabelecimentos. As pessoas vivem disso,
As casas noturnas que eu represento, por exemplo, tem 100 funcionários. Pois é. As casas noturnas. Então, são famílias que vivem daquilo. E aí o que acontece? Primeiro você tem que ver uma realidade. Tanto é que algumas casas noturnas de Americana entraram na justiça e conseguiram abrir. Então, aí entram as liminares que acabam mantendo aberta a legislação, por conta dessa força do poder público, vem a força do judiciário e acaba até conseguindo algumas benesses para... Essa é uma situação que você falou que justifica, mas há muita gente que acaba conseguindo manter o negócio aberto, entrando na mesma argumentação, né? Sem dúvida. Ô Ralf, eu tomei muito seu tempo, aliás, estamos sentindo sua falta aqui no programa. Alguma novidade sobre os secretários de Osasco? Nada por enquanto, Rodrigo, nenhuma novidade. Eu fico realmente, pelo que eu vejo, fica para depois do carnaval. Mas eu queria dar uma informação de utilidade pública aí para o pessoal da região toda. Que é o seguinte, eu esqueci de dar já desde segunda-feira. O Fórum de Osasco, tanto o Fórum Civil Criminal, o Fórum da Família e o Fórum da Fazenda Pública, eles estão fechados para treinamento dos funcionários para o novo sistema digital que estará entrando na quarta-feira de cinzas. Então o fórum só volta no dia 13 de fevereiro, a partir do meio-dia, que os fóruns de Osasco voltam a funcionar. Guarulhos a mesma coisa, Guarulhos também está em treinamento, então também estão fechados. 13 de fevereiro volta? Isso, 13 de fevereiro volta. Esse treinamento não podia ser feito durante o recesso? Poderia. Mas foi dado eu acredito, não tenho certeza que deve ter sido uma festa coletiva aí para os funcionários. Entendi. Bom. Agora, é ruim pelo seguinte, por exemplo, eu falo pelos advogados, eu vi vários advogados falando assim, se eu soubesse eu tinha programado minhas férias para esse período. Então muitos já estão voltando de férias e não conseguem trabalhar. Também para nós é horrível. Então tá. Tem alguma bomba para você dar tchau ou não? Não. A bomba é que a fiscalização continua hoje e tem muito dono de casa noturna aqui desesperado. Eu tô apertando meu amigo aqui porque ele é um cara muito bem informado. Mas não tem mesmo, né? Você não tá... Não tem nada não, por enquanto não. Então tá bom, Ralf. E quando é que você vai estar aqui, quando vai nos dar o prazer? Olha, eu espero que a semana que vem seja de carro e consiga ir. Tá bom, esse foi o Ralf Silva, o doutor Ralf Silva, o nosso amigo e consultor para as questões judiciais aqui, o nosso advogado do povo, falando aqui no Jornal da Terra. Uma boa tarde para você, Ralf. Saudade do irmão, boa tarde, fiquem com Deus. Um abraço, 5h39. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Agora, 5h mais 40 minutos, 20 para as 6. O governo do estado de São Paulo deve ter investimento britânico para construir a linha de trem que vai ligar a capital a Sorocaba, cortando grande parte da região oeste da Grande São Paulo. O vice-governador Guilherme Afif Domingos, que pode virar secretário, quase ministro da presidente Dilma, já apresentou para a City of London, que é o coração financeiro da Europa, um portfólio de investimentos de 40 bilhões de reais para cerca de 40 representantes de empresas de infraestrutura, bancos, consultorias e fundos britânicos. Traduzindo, foi mostrar os projetos para quem tem a grana. O encontro, organizado pelo governo britânico, com apoio do Banco Mundial, visa atrair potenciais investidores estrangeiros para 8 PPPs, que são as parcerias público-privadas, incluindo a do trem regional de alta velocidade, que chegará até Sorocaba. A linha de Sorocaba faz parte do projeto de trens regionais da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que prevê investimentos de 19 bilhões de reais, sendo 30% de dinheiro público e 70% do setor privado. Esse trem está previsto circular entre São Paulo, na Água Branca, estação Água Branca da CPTM, que neste momento está desativada. Ela seria reformulada, refeita. Os trens partiriam dali, passariam pelo Alphaville, pela região margeando a Castelo Branco, ou no meio da Castelo Branco, teriam paradas em Mairinque e São Roque e terminal em Sorocaba. Velocidade de até 180 km por hora, prevê percorrer esse trecho São Paulo-Sorocaba em 45 minutos. A previsão, um chute dado recentemente pelo secretário de Transportes
de São Paulo, Jurandir, é que esse trem entre em operação em 2017. Acontece no dia 6 de fevereiro na comunidade Couping da Vila Doutor Cardoso, em Itapevi. O primeiro feirão do emprego, evento que tentará a recolocação de mão de obra, que vai reunir 20 empresas e cerca de 500 oportunidades de trabalho. Empresas como McDonald's, Ultra Center, Concigás, Cacau Show, Brasinatas, Casa Suíça, Adeco, Única Recrutamento e Seleção e Estapar vão disponibilizar vagas como auxiliar de produção, auxiliar de logística, atendente de lanchonete, caixa, balconista, vigia, operador de telemarketing e porteiro. O evento acontecerá na comunidade Couping Cardoso, na rua Ismênia de Abreu 126, Vila Doutor Cardoso, próximo à estação Engenheiro Cardoso da CPTM. No dia do evento, os candidatos devem levar currículo, carteira de trabalho e identidade. Mais informações você consegue pelo telefone 4205-4482. Repetindo, 4205-4482. Muito legal essa providência, né? Reunir 20 empresas lá na comunidade Couping da Vila Doutor Cardoso para fazer esse chamado Feirão do Emprego. Parabéns aos organizadores, pessoal da comunidade Couping, Associação Comercial e Industrial de Itapevi, né, a CITA, por organizar e reunir essas empresas todas que estão instaladas na região, instaladas ali no município, para gerar essas vagas e cadastrar e contratar auxiliar de logística, atendente de lanchonete, caixa, balconista, vigias, operadores de telemarketing e porteiros. Posso adiantar que a maioria das vagas aí vai para o setor de logística, que é a grande verve dos negócios daquela região. Parabéns, então, à Prefeitura de Itapevi, às empresas todas, à associação, à CITA e também à comunidade Couping. A Couping é uma instituição alemã que atua no mundo inteiro. Tem 200 anos e um trabalho belíssimo nesses tantos países, atendendo muita gente carente, formando pessoas, requalificando para o mercado de trabalho. Agora faltam 15 minutos para as 6 da tarde e vou falar aqui de Jandira. Olha só, prefeito de Jandira, Geraldo Teutônio, nem bem sentou lá no cargo, já teve que enfrentar, assumiu a prefeitura, já teve que enfrentar folha de pagamento em aberto, sem grana para pagar, que ele já resolveu, e agora, meu amigo, teve que revisar uma série de contratos. Boa parte dos contratos, eu cheguei a falar aqui 80%, mas conversando com o pessoal do jurídico, o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura, meu amigo Cláudio Bessa, não chegou a 80%, não, mas 65% dos contratos em execução, em vigência da Prefeitura, estão sendo revisados e foram deixados de lado, estão sendo renegociados. Agora surgiu uma outra questão, uma categoria muito organizada, que são os taxistas, estão pressionando o prefeito Geraldo Teutônio. A categoria quer que o mandatário pressione a EMTU a encaminhar a parte dela nas obras do Corredor Oeste entre Itapevi e Jandira. Segundo os motoristas de táxis lá do centro de Jandira, os tapumes deixados no local atrapalham o fluxo de veículos. As obras estão interrompidas há meses e, desde o início, forçaram a categoria a mudar o ponto de táxi central. Antes ele funcionava ali na rodoviária, que era, claro, pelo fluxo de pessoas, uma garantia de clientela maior. Eles foram colocados num cantão, levados por um cantão, fora do terminal rodoviário. E aí, claro, diminuiu o movimento. O prefeito pediu paciência aos taxistas, mas prometeu que vai cobrar agilidade do governo do estado e da EMTU. O Corredor Oeste é um projeto estadual que vai ligar as cidades da região por uma via onde haverá um corredor exclusivo para transporte coletivo que vai ligar Itapevi ao Butantã, em São Paulo, ali do terminal, com interligação com a linha 4 amarela do metrô, cortando Jandira, Barueri, Carapicuíba e Osasco.
Vamos falar de trânsito agora, 5h47, no helicóptero aqui da Rádio Terra, Natália Marques. Boa tarde. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio Terra. Nós estamos aqui sobrevoando a marginal do Rio Tietê, que não vive o seu pior dia, mas já tem lentidão em direção a Ayrton Senna, da ponte da Casa Verde até a ponte da Vila Guilherme. Aí passando disso não há problemas. E você que vai no sentido da Castelo Branco, aí faz um ótimo caminho, trânsito intenso, mas está fluindo muito bem. E aproveite os mais de 100 quilômetros de ciclofaixa na cidade para pedalar todos os domingos e feriados nacionais, das 7 às 16 horas. Mais informações? Ciclofaixa.com.br. Ciclofaixa Bradesco Seguros. Natália Marques, repórter Bradesco Seguros para a Rádio Terra. Agora 5h48, o alvará de construção de um mega L ponto de 52 mil metros quadrados na Via Anguera, próxima à Avenida Doutor Mauro Lindenberg Monteiro, em Osasco, foi suspenso ontem pela Prefeitura Municipal. Segundo a administração, a suspensão do alvará e das obras se deu porque a empresa responsável pela construção desviou-se do projeto original aprovado. A construtora responsável havia sido notificada anteriormente por esse desvio e cobrado para adequar as providências. No projeto original, a obra previa apenas alvará de acréscimo de área e demolição. Agora a Prefeitura investiga se a estrutura que será utilizada para embarque e desembarque de passageiros seria uma atividade que descaracterizaria a fundamentação inicial da construção. A L-Base, que é a empresa responsável pelo projeto, garante que houve confusão no tratamento da questão pelos órgãos da Prefeitura de Osasco. Quando pronto, este L ponto lá da Anguera deverá receber diariamente 150 pousos e decolagens, o que corresponde à metade das operações atualmente na capital. Se não houvesse o embargo, a previsão de entrega do L ponto seria para junho desse ano. O plano de ação da Prefeitura de Osasco, com vistorias e fiscalização a estabelecimentos comerciais, vai fiscalizar inclusive locais que funcionam como igrejas e que não possuem documentação para tal uso. A ação vai mirar a validade e a regularização do alvará de funcionamento dos estabelecimentos, identificar possíveis desvios de função e finalidade das atividades propostas pelos donos dos estabelecimentos à Prefeitura, bem como constatar a existência de outras irregularidades que coloquem em risco a segurança dos frequentadores. Aproveitando o aperto na fiscalização por conta da segurança dos locais, a Prefeitura quer identificar quais e quantos são os templos que funcionam sem documentação, ou até mesmo com alvará para fins comerciais. Segundo técnicos da Prefeitura, após a emissão do alvará, o dono do estabelecimento muda o espaço físico e sua utilização. Há situações em que o alvará é para uma lanchonete e quando a fiscalização vai até o local, encontra uma igreja. A ordem é para que os estabelecimentos que não estiverem de acordo com o alvará de funcionamento ou não tiverem o documento sejam lacrados. É alvará para todo lado. Só se fala em alvará nesse momento, hein? Faltam 9 minutos para as 6 da tarde. O projeto do primeiro e mais moderno BRT da região oeste da Grande São Paulo, ligando a Aldeia da Serra, passando por Alphaville, Santana de Parnaíba e Cajamar, foi pauta de uma reunião entre o prefeito Gil Arantes e o presidente da MTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. O presidente da MTU, João Lopes, explicou que esse BRT vai circular por trechos exclusivos, será biarticulado e o primeiro coletivo do gênero movido a hidrogênio. A gente já tinha recebido essa informação aqui através de uma entrevista muito bacana que eu fiz aqui com o deputado estadual João Carlos Caramês. Para fevereiro, audiências públicas nas 3 cidades para debater o tema vão ser realizadas e ainda no primeiro trimestre deste ano deve ocorrer a publicação do edital de contratação dos projetos e a obtenção das licenças necessárias. Tem licença ambiental pra caramba aí no trecho de Santana de Parnaíba e também de Cajamar até Polvilho.
Eu não sei se isso... Aqui diz o seguinte, a previsão do início das obras é o primeiro semestre de 2014. Lembra do caso do trecho norte do Rodoanel? 10 anos, 8 anos, vai, para se conseguir as licenças? Sei não, se as obras começam no primeiro semestre do ano que vem. Olha, o trecho ali de Santana de Parnaíba e também de Cajamar, já é quase zona norte da Grande São Paulo. E ali nós temos muita reserva florestal. O pessoal dos setores que cuidam da preservação ambiental, promotoria inclusive, devem gritar pra caramba. Não sei se essas licenças saem tão rapidamente. Mas, nos mesmos moldes, a MTU também anunciou a construção de um corredor entre Itapevi e Cotia, cujas obras devem ser iniciadas no primeiro semestre do ano que vem também. Neste caso, eu acho bem possível. Agora 5h53. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Agora 5h53, esse é o Jornal da Terra, e para você participar, basta você mandar um e-mail para jt@jornaldaterra.com. jt@jornaldaterra.com. Pode também mandar um e-mail para a gente, eu já falei, né? E entrar na nossa fanpage lá do Facebook. Você utiliza o Facebook, entra lá, facebook.com/Jornal da Terra. Você pode deixar uma sugestão de pauta lá. E você pode também fazer a sua reclamação lá, ou algum comentário sobre o programa de hoje. Por exemplo, nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, falando de um programa bem bacana para requalificar e preparar o jovem para o mercado de trabalho, né, o PET. E também falamos também da questão dos alvarás de funcionamento das casas noturnas da Grande São Paulo com o advogado Ralph Silva. Tudo você pode interagir e mandar sua opinião por lá. Pode também através do telefone, o 3266-6880. Agora faltam 6 minutos para as 6 da tarde. Deixa eu falar aqui algumas historinhas. Na tarde da quarta-feira, um motorista de caminhão foi flagrado despejando entulho no terreno que pertence ao Ministério da Educação, na cidade das Flores, em Osasco, onde está prevista a construção do campus Osasco da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. A Guarda Municipal fez o flagrante quando o motorista quando a Guarda realizava um patrulhamento pelo local. Quando o motorista foi abordado e questionado, ele logo afirmou que pretendia jogar no local entulho e sofás que estavam no caminhão. Os sofás, né? Ô, tá louco, viu? O motorista foi levado ao 1º Distrito de Osasco, onde recebeu a multa prevista pela Lei Cidade Limpa. O caminhão também foi apreendido porque o tal motorista, além de despejar entulho em local irregular, ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida e o licenciamento do veículo também estava vencido. O veículo também foi recolhido ao pátio. Agora 5:05, e no início dessa semana, a Polícia Militar prendeu um trio que aterrorizava os comerciantes de Carapicuíba. Uma das vítimas foi assaltada 5 vezes pelo mesmo grupo, que intimidava os comerciantes e exigia deles vaquinha para pagamento de salvo-conduto, uma espécie de segurança contra os assaltos. Você me paga e eu não te assalto. Boa essa, né? Um novo mercado se abre aí. No local da prisão do bando, a PM encontrou munições de pistola 9mm e revólveres de 32 e 38, calibre 32 e 38, além de uma máquina de cartão de crédito e 4 chaves Misha. Os 3 elementos foram encaminhados até o 1º DP de Carapicuíba, onde foram reconhecidos por comerciantes e autuados em flagrante por roubo e porte ilegal de arma. Agora 5h57 e termina aqui a edição de hoje do Jornal da Terra, a edição número 19 desse 31 de janeiro de 2013. Destacou para você que combate e prevenção à obesidade vai ganhar o seu Dia D em Osasco. Santana de Parnaíba escolhe neste sábado a Corte do Carnaval 2013. Contei para você também que a tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, levou a Prefeitura de Osasco e de toda a região a intensificar a fiscalização a estabelecimentos comerciais. Mostrei para você também que em Itapevi, a obra Couping, a comunidade Couping, está organizando um feirão do emprego que vai reunir 20 empresas da região e vai
contratar pessoas. Na cidade das Flores, acabei de contar, em Osasco, motorista é multado em R$7.000 por despejar entulho em terreno do MEC. Acabou, e acabou também o mês de janeiro, né? Vem aí fevereiro, mês de carnaval. Está chegando meu amigo Ademir Laurentes e o som do sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã, às 5 da tarde. Amanhã, edição especial para falar das condições das casas noturnas da região oeste da Grande São Paulo. Servindo sempre você aqui no AM 1330, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta, segunda-feira, 5 da tarde.